Shalom, amados irmãos e ouvintes. Este é o seu programa A Doutrina de Cristo. Ó Santo Espírito, enche-me de ti. Quero sentir poder, quero sentir a paz. Minha alma anseia ter um gozo divina que somente emana e satisfaz. Pela graça de Deus, estamos com vocês uma vez mais, levando adiante a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que glória sem igual, prazer, eterno amor, invade o meu ser, quando vou adorar Jesus Senhor, precioso Espírito Santo de Deus, com teu poder, venha me consolar e dar-me graça pra vencer o mal, até no céu chegar. Este é o programa para aquelas pessoas que desejam esquadrinhar as Escrituras. Jesus disse: errai por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Este poder de Deus, Paulo disse, não me envergonho do Evangelho de Cristo, o qual é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Espírito, vem amparar-me, eu sou tão fraco, ó, vem me ajudar, com tua santa unção, faça-me transbordar, e aos pés de Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de nós nesta hora e que a meditação em sua palavra traga refrigério aos nossos corações. Convide seus amigos, passe adiante este link. O programa Doutrina de Cristo está no ar. A partir deste horário, passamos a apresentar o programa evangélico A Doutrina de Cristo. A obra dos Nicolaítas, a semente que veio de Roma. Palestra proferida na cidade de São José, Florianópolis, Santa Catarina. Romanos capítulo 12,
E o versículo 4 é a escritura que nós estamos lendo. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use este dom em exaltar. E o que reparte, façam com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal, apegai-vos o bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Amém. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Os irmãos podem tomar assentos. E eu aqui me coloco no versículo 8, né? O que preside. Realmente eu vou estar aqui a serviço, vou estar presidindo o trabalho. E os dons que vão ser usados para nos expor a palavra, nós queremos estar em volta deles. Como diz o irmão Brana, na mensagem Pondo-nos ao lado de Jesus, ele disse que você tem que ter uma pessoa em que possa colocar confiança. Amém? Temos que ter a pessoa em que nós possamos colocar a confiança e eleger aquela pessoa e todos trabalharem com aquilo. Amém? Então eu fiz o convite para irmãos palestrarem e até nesta manhã seria o pastor Júlio César, mas ele, devido ao voo, que ia chegar tarde, né? Ele nos pediu, né, irmão Júlio? Através do irmão Marcelo, não foi? Né? Para mim, se pudesse deixar você para outra hora, não seria nessas primeiras horas, né? Então nós tínhamos convidado o pastor Rezende, lá de São Paulo, e ele aceitou, né? Realmente nos palestrar nesta manhã sobre o tema nicolaísmo. Então eu tenho escolhido, e agora eu pergunto, será que todos vocês elegem o irmão Rosende para fazer esta palestra? Bem? Então se nós elegemos ele para fazer essa palestra, aqui trazendo uma lembrando que nós temos que trabalhar em volta dele e colocar confiança naquilo ali, exatamente como no exército. Você tem que ter um general, aleluia, né? Aí ele começa a falar sobre o quartel-general e assim por diante, mas nós, nesta manhã, através do meu convite e a aceitação dos nossos irmãos, nós vamos ouvir o pastor Rezende, lá de São Paulo, para nos falar a respeito do nicolaísmo, e nós vamos, na hora que for preciso, que ele permitir, fazer uma ampliação, vamos ajudar. Não temos hora, irmão, já se eu vou te dar 1 hora, ou meia hora, ou esta manhã, não. Você tem um assunto para falar sobre nicolaísmo até esse dia todo. Aleluia. Estamos aqui para estudar com paciência, com calma, né? E se o irmão tem o assunto, né? E vir realmente trazendo pelo rastro dele lá do Éden, então tem muito assunto para nós passar o dia ouvindo, aprendendo, ampliando, né? Esse assunto que é o nicolaísmo. O pastor Rosendo, nós não nos conhecíamos pessoalmente, né? Através do irmão Rubson, que o conhece, então ele me indicou e até pediu o dia que o senhor fizer uma reunião, se o irmão desejar, convide o pastor Rosendo, e a gente então fez esse convite ao nosso irmão. Ele deixou a família, como todos vocês, a igreja dele, né? E ele está conosco para nos trazer essa palestra nesta manhã, falando sobre esse tema nicolaísmo. O irmão Rosendo pode se aproximar? Ele mesmo poderá fazer a apresentação dele, né? Então, muito obrigado, que Deus te abençoe. Você tem toda a liberdade para falar, sendo a Bíblia, a mensagem. Sim. Eu estava até quero apresentar assim, aí eu vou dizer assim, aqui está o pastor Rosendo, aqui está a Bíblia, e aqui está a revelação da Bíblia. E é isso que nós queremos trabalhar. Muito obrigado. Deus abençoe. Bom dia a todos, no nome do Senhor. Que a graça dele possa estar com cada coração nesse instante. Eu sinto-me muito privilegiado em poder estar com vocês nesta manhã tão agradável e nervoso
como poderia estar, mas estou feliz, tranquilo, até certo ponto, porque sei que vocês, como pregadores do Evangelho, estão acostumados a estar diante das pessoas e sempre oram e trabalham, lutam juntamente com o povo e espera que o povo tenha uma boa aceitação, que o povo se assente para ouvi-los. Então, num momento como este, é a nossa vez de dar o exemplo, não é? De sentar também para ouvir. E temos aprendido que quem não está disposto a ouvir também não poderia ensinar. Porque primeiro nós temos que nos assentar, aprender, para poder depois levantar e ensinar. Sempre terá que ter alguém para falar e alguém para ouvir. E eu agradeço a humildade de vocês, não é? E principalmente do pastor Walter, com todos aqueles que estão ao seu redor, de nos ter feito este convite. Sinto-me muito honrado com isto e espero que minha estadia aqui seja de bênção para mim, para todos nós, que possamos ser uma mão de ajuda um para o outro. Amém? Eu gostaria de convidá-los para ficar de pé. Eu não sou muito de apresentação, dificilmente, não consigo fazer uma apresentação ou dar apenas um recado. Eu gostaria de ler com vocês aqui uma escritura no livro de Apocalipse, para nós iniciarmos, uma escritura bastante conhecida no capítulo 2 de Apocalipse, e simplesmente o versículo 6. Estaremos lendo algumas escrituras e também alguns parágrafos da mensagem do irmão Branham, e fico muito feliz em saber que vocês poderão também depois levar o tema adiante, não é? E ampliar, como foi dito pelo pastor Walter. Apocalipse capítulo 2, versículo 6, está escrito: Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, humildemente estamos diante de Ti nesse instante, sabendo que Tu estás aqui, porque Tu disseste, Tu prometeste em Tua palavra, que estaria presente, onde estivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome. E é assim que nós nos encontramos nesta manhã tão maravilhosa, nesse clima tão bom para o aprendizado, para o ensino, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude uma vez mais, e assim como orou Teu servo profeta, se em algum momento eu tentar falar algo de mim mesmo, Senhor, se de alguma forma o homem querer se sobressair, que o Senhor feche minha boca, como fez com os leões quando foram, com curiosidade, saber o que tinha sido jogado dentro de sua cova. No nome de Jesus Cristo, ajuda-nos mais uma vez, e que a leitura da Tua palavra, que a explanação destes assuntos seja, Senhor, para o crescimento da nossa fé, do nosso conhecimento, que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que Tu estás aqui, e como disse o Teu servo profeta, ei-lo como pilar de fogo, que tem vindo para dirigir nossos passos. Tu tens vindo até aqui, ó Senhor, para guiar nossos passos, mudar nossas mentes, cuidar dos nossos corações. E nós Te agradecemos por isto, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós estamos vivendo num tempo de dificuldade em todos os sentidos, tempos trabalhosos, e quando nós lemos nas páginas da história, principalmente na Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, depois do que aconteceu, depois do livro escrito, a história da igreja, nós temos uma ideia, eu diria, um tanto quanto vaga daqueles acontecimentos. E Deus, em sua graça e misericórdia, nos enviou um homem com a capacidade de ter uma humildade tão grande, a ponto de ficar quieto para ouvir a voz de Deus. E aquele homem, ele foi um filho obediente, e durante todo o seu ministério, pautado pelas Escrituras, ele foi um bom aluno. E todas as vezes que ele deixou de fazer a sua lição de casa, ele foi repreendido pelo professor. Nós temos tantas ocasiões onde o anjo de Deus
dirigia a palavra, lhe falava e tudo. E o irmão Branham, ele ficou uma vez muito triste, muito preocupado, quando o anjo se apresentou para ele e o olhou de uma forma que ele compreendeu muito bem, que ele não tinha feito a coisa correta. E aquilo deixou abalado. E o anjo disse, daqui por diante, em outras palavras, não é? Ele disse isso sem palavras, daqui por diante você vai estar só. E o irmão Branham sofreu muito. Nas próximas reuniões que teve, como encontramos nos primeiros sermões que ele ensina, dos anos 1947, 48 aproximadamente. E se é uma coisa que um pregador tem medo, deve temer, é ficar sozinho na plataforma, é ficar sozinho na hora de ensinar. Nas Escrituras nós encontramos Paulo dizendo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E essa transformação no nosso entendimento, isto é um processo tão sério que precisamos passar por ele, porque nós almejamos a transformação dos nossos corpos físicos. Estamos esperando a nossa transformação, corpos transformados. Mas isto não poderá vir a nós se antes não tivermos a transformação da nossa mente. Está escrito desde o Antigo Testamento, e o profeta do Senhor deixou isso bem claro para nós, em algumas mensagens que ele pregou, como eu vos darei o novo coração e outras também, onde ele mostra, explicando aquelas escrituras de Ezequiel, quando Deus disse, eu vos darei um novo coração, e ele mostra que aquilo é um novo entendimento. Quando ele diz, vos darei um novo espírito, e irmão Branham diz, aquilo é um novo desejo que vem por este novo entendimento. E só depois disso é que Deus diz, aí eu colocarei em você do meu espírito. Deus dá de si mesmo para nós. Isto é muito importante, porque quando nós estamos dispostos a mudar nossa mente, o nosso pensamento, a nossa interpretação, a nossa visão de ver as coisas, então estamos prontos a mudar de fase, como alunos na escola, que se ele não continuar aprendendo, ele ficará sempre no primário, ficará no fundamental, e muitos professores, bons professores em salas de aula, eles ensinam, mas por ele não continuar o aprendizado, ele fica ensinando apenas aquele degrau. E os seus alunos crescem, aprendem, passam na prova, vão para a faculdade, para a universidade, não sei o que vem depois disso, que eu não cheguei a essas partes, não é? E eles se formam, encontram algumas graduações em sua vida, e aquele professor depois encontra aquele aluno, e estará o aluno ali formado, doutor, ou seja o que for, e o professor ensinando ainda a primeira série. Ele não prosseguiu, ele ficou no seu aprendizado, nos primeiros dias, ensinando ainda a crianças. E, pelo tempo que nós já passamos, pelo tempo que temos, aqui pode ter irmãos que pregam esta mensagem há 30 anos, 20 anos, 10 anos, 5, não sei, mas pelo tempo que já temos, como disse o irmão Branham, como disse o apóstolo Paulo, chega-se um momento que você vai ter que dizer, eu preciso deixar das coisas de criança, eu tenho que deixar das meninices. E acredito que foram estas também as palavras do irmão Walter, quando ele disse, não vamos fazer como muitos já fizeram. Temos a oportunidade de ter um tempo bom no aprendizado da palavra. Mas para isso nós temos que estar dispostos a deixar de lado nossa mente e aceitar a mente de Cristo. William Branham chegou a dizer, ele citando uma ocasião, que ele teve uma experiência com Deus, e ele disse, naquele dia eu vi, eu percebi, eu não estava pensando meus próprios pensamentos. Era Deus pensando através de mim. Era Ele pensando através de mim. Então, quando partimos para a palavra, então temos que nos apegar a isto, entre a vida e a morte, porque nós dependemos disso para o nosso crescimento espiritual. Não é? E nesse tempo que estamos vivendo, se nós vamos olhar algo aqui no Novo Testamento, se o que nós acabamos de ler no livro de Apocalipse, a respeito das obras dos Nicolaítas, aquilo foi um problema sério no início da era cristã, mas nós encontramos o irmão Branham dizendo que a Bíblia completa, Velho e Novo Testamento, é a revelação de Jesus Cristo. A Bíblia inteira é a revelação de Jesus Cristo.
O irmão Walter disse, se tiver como pegar do Gênesis até Apocalipse, teremos matéria para muito tempo, para muitas horas, para dias, meses, anos, pode ser. Mas vamos nos ater a uma frase que o irmão Branham disse. Todo Novo Testamento fala desta hora. Ele disse isto quando ele pregou um dos sermões com o título Shalom. São dois com esse título. E em um destes ele disse, todo o Novo Testamento fala desta hora. Então, se todo o Novo Testamento fala desta hora, então não é por acaso ou apenas por falta de um outro tema que foi escolhido nicolaísmo para aprendermos um pouquinho sobre isto. Foi algo que aconteceu no Novo Testamento e aquilo está falando também desse tempo que nós estamos vivendo. Eu não falarei nada de novidade aqui porque nós não temos nada de novo, não é? Se bem que a palavra de Deus se renova a cada dia. E é muito bom você falar coisas que as pessoas já sabem do que estamos falando. E se vamos ler na Bíblia, conhecemos a Bíblia. Se vamos ler nas mensagens, conhecemos a mensagem. Mas sempre estamos prosseguindo em conhecer mais o Senhor. Amém? Então, eu tenho algumas citações aqui, extraído do livro Uma Exposição das 7 Eras da Igreja, aquela exposição que foi escrita pelo professor Livey, como foi ensinado a ele por William Marion Branham. E volto a ler outra vez a mesma escritura que acabamos de ler, em Apocalipse capítulo 2, versículo 6, e desta feita eu quero apresentar esta escritura com a versão do rei Tiago, do King James, que diz, tens contudo a teu favor. Nós lemos em Apocalipse, na nossa versão da Bíblia, né, mais popular que temos, onde você encontra essas palavras um pouquinho diferentes, você pode aí conferir. E veja como está aqui na versão King James. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Tem os prós e os contras. E Deus estava falando para a primeira era. A situação, algo que estava acontecendo ali. E você encontra que houve uma repreensão, mas Deus disse para eles, tem algo que pesa a favor de vocês. Tem isto a teu favor. E o que aquelas pessoas, o que aqueles irmãos tinham a favor, era algo que Deus não gostava e eles também não. E, se tem algo que Deus não gosta, e nós não gostamos, então, aquilo que Deus gosta e nós gostamos, existe algo aqui muito tremendo, muito importante, que o profeta do Senhor nos mostra na mensagem, a era de Éfeso. O irmão Branham, no livro das Eras, ele nos conta uma história sobre o que se diziam sobre os nicolaítas. O que eles faziam, de como eram libertinos, entregues a sensualidades e muitas outras aberrações. Porém, o irmão Branham disse, estas coisas eram lendas, eram histórias que se contavam. Não era a verdade a respeito daquele povo, ou daquelas pessoas. Então, eu quero começar com o parágrafo 77 da era de Éfeso. O irmão Branham nos diz, mas o problema acerca desta crença é que ela não é verdadeira. O que se dizia sobre os nicolaítas. Não há absolutamente nenhuma história para ela. Ela é, quando muito, tradição. Adotar uma tal crença tomaria a dispensação de Éfeso absolutamente sem nenhum sustento histórico hoje. Isto não é verdade, porque o que quer que tenha começado na igreja primitiva devia continuar em cada dispensação até ser finalmente abençoado por Deus ou destruído como uma coisa impura no lago de fogo. Então, o que quer que tenha sido as obras dos nicolaítas, isto está acontecendo hoje também. Segundo isto que você acabou de ouvir aqui, nas palavras do irmão Branham. Era algo que aconteceu e continua acontecendo. E se Deus aborreceu na primeira era, no final, no fechamento do tempo, quando todas as escrituras, ou a maior parte delas para o tempo do fim, estão em plena evidência, em pleno cumprimento, Deus continua aborrecendo, odiando aquilo, e dirige para nós as mesmas coisas. É algo que tem a teu favor,
que odeias as obras dos nicolaítas, porque eu também odeio. Então eu gostaria, se fosse para pôr um tema nesta simples palestra, falar sobre a semente que veio de Roma. A semente que veio de Roma. Mombrana continua. Que esta tradição é verdadeiramente contra a Escritura, note tão somente Apocalipse 2:2. A igreja de Éfeso não podia suportar os maus. Eles então tiveram de expulsá-los. Ou não faria sentido dizer que eles não podiam suportá-los. Se eles não os expulsassem, então eles os estavam suportando. O irmão Branham fala algo na mensagem, presumindo, que eu gostaria, se tiver tempo, ler no final, onde parece um paradoxo com isso, ou parece uma contradição com isto que acabamos de ouvir aqui. Se pegarmos aquilo ao pé da letra e não soubermos o linguajar do irmão Branham. É uma das coisas que tem atrapalhado muito quanto à questão do aprendizado e o ensino, é a questão do linguajar. Se nós não entendermos a linguagem do irmão Branham, não saberemos o que ele realmente queria dizer. Por isso, que muitas pessoas que andaram com ele, ao lado dele, estiveram aos pés dele, não compreendeu muitas coisas que ele falou. A mesma coisa foi com Jesus Cristo. A mesma coisa foi com Jesus. As pessoas não sabiam, não entendiam porque Jesus falava determinadas coisas. Uma hora ele falava de uma forma, daí a pouco falava diferente. E era como se ele tivesse desfeito daquilo que ele disse antes. Ou dizia algo e dizia, olha, eu sei disso, eu sei, todo poder me é dado, eu sei disso, eu sei daquilo. Daqui a pouco ele dizia, aquela hora eu não sei, aquele dia e hora eu não sei. Vem? E o irmão Branham, quando ele nos explica isto, de uma forma tão simples, mesmo assim as pessoas complicaram. Por causa do linguajar. O irmão Branham disse, é simples entendermos aquilo. Ele disse, uma hora era o pai falando. Outra hora era o próprio filho que falava. Jesus virava de um lado, era ele conversando com os discípulos. Daqui a pouco ele virava para outro lado, já não era mais ele falando. Era o pai falando através dele. O William Branham disse, ele era um ser dual. E isto deixou as pessoas com a cabeça confusa porque não entendeu o que o irmão Branham estava falando. No entanto, em seu próprio ministério, conversando com as pessoas, interagindo com as pessoas, falando normalmente, daqui a pouco ele falava algo. E ele mesmo só sabia o que tinha falado quando ele voltava à fita depois para ouvir, porque não era ele falando. Não era mais ele falando. Então precisamos entender o linguajar do irmão Branham, as expressões do irmão Branham. Temos que ter o mesmo espírito, se não tivermos o espírito que estava naqueles que escreveram a Bíblia, jamais poderemos entender as Escrituras. Por isso que a letra mata, o espírito que é quem vivifica. Nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, em forma de letras, mas temos por obrigação, por dever, de ter em nós o mesmo espírito que estava naqueles homens que escreveram a Bíblia. Caso contrário, não vamos entendê-la. Agora, se no tempo da revelação, se no tempo do conhecimento da palavra, o mesmo Espírito que inspirou os homens a escrever a Bíblia, se este mesmo Espírito veio e ungiu a outro homem, trazendo a revelação das Escrituras, então nós temos que ter o mesmo Espírito para entender estas revelações. Ou ficaremos nadando para morrer na praia, não é? Pois bem, continuando aqui. A igreja de Éfeso não podia suportar os maus. Eles então tiveram de expulsá-los, ou não faria sentido dizer que eles não podiam suportá-los. Se eles não os expulsassem, então eles os estavam suportando. Ora, no verso 6 diz que eles odiavam suas obras. Desta maneira, este grupo dos nicolaítas continuou como uma parte da primeira dispensação, praticando suas obras. Entendemos um ponto, vamos entender um outro ponto nisto aqui. Quando se fala de obras, já pensamos em feitos, trabalhos e realizações. Tem outra escritura, eu creio que é na primeira carta de João, onde diz assim, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, ou para destruir, dependendo da tradução, as obras do diabo. Agora, quais são essas obras do diabo
que o Filho de Deus se manifestou para destruir, para desmascarar, porque uma vez que é desmascarado, aquilo perde a força, porque você já sabe o que é. Não é? Já sabe que aquilo está ali, você não vai mais pisar naquele terreno, você já sabe que a areia é movediça. Então o Filho de Deus, a luz que veio ao mundo, quando lança luz sobre aquilo, você vê que tem um buraco, que tem um problema, você já não vai mais caminhar para aquele lugar. Então para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então temos que entender o que é as obras do diabo. E para podermos entender quais são as obras do diabo, nós temos que entender quais são as obras de Deus. Agora nós temos também uma escritura que nos mostra, que nos fala sobre as obras de Deus. E eu creio que é no livro de João, não lembro agora o versículo, que diz assim: esta é a obra de Deus, que creiais naquele que o enviou. Então o que é a obra de Deus? Quais são as obras de Deus? Como você faz ou pratica as obras de Deus? Crendo naquilo que Ele envia. Fazendo o que Ele manda, cumprindo a sua vontade. Quando Deus envia algo, quando Deus vindica algo, nós fazemos a obra de Deus quando cremos naquilo. Então a obra de Deus é crer naquilo que Deus faz, naquilo que Deus envia. A obra do diabo é a incredulidade. Então entendemos que aqui estes homens, estes praticantes destas obras, o nicolaísmo, eles tinham algo em si, eles realizavam algo, e pode ser uma forma de agir, e este agir, de acordo com a oração do irmão Daniel, isto vem bem depois que aquilo foi pensado. Porque uma palavra é um pensamento expressado, e assim vai. Vocês viram, eu achei aquilo muito bonito, e como eu estava de olhos fechados, e era uma hora da oração, não dava para anotar, mas depois ele vai ter que me dar isso por escrito, que eu gostei muito. Não é? Aquele pensa, depois você age, depois aquilo vai para as atitudes e tal, e aquilo forma o caráter. E o irmão Brand disse que o seu caráter, bem, vocês já sabem, né? Já sabem, não vamos entrar nisso. Pois bem, observe aqui. As obras eram odiadas, mas o povo não se tornou impotente. Desta forma, as obras em Éfeso continuaram e se tornaram uma doutrina que irá diretamente para o lago de fogo. Agora, se estas obras continuaram e se tornaram uma doutrina e irá para o lago de fogo, observe, isto vai para o lago de fogo em alguém que está praticando as obras ou que está com essas doutrinas em si, ou esta forma de comportamento, poderíamos chamar assim. Bem, no parágrafo 78, a era de Éfeso, o que eram estes nicolaítas? A palavra vem de duas palavras gregas, nikao, que significa conquistar, e laicos, ou laos, que significa o laicalismo. O fato real é que alguém estava fazendo algo naquela igreja primitiva. E aquilo que eles estavam fazendo na igreja primitiva estava atraindo a atenção. Estava conquistando os corações das pessoas. E todas as vezes que nós encontramos na Bíblia a palavra coração, não é? O coração do homem, enganoso é o coração do homem, e vos darei um novo coração. O profeta do Senhor disse, quando na Bíblia você encontra isto falando do coração, está tratando do teu entendimento. Está falando do teu entendimento. Então, observe isto, que aqueles que estavam praticando as obras dos nicolaítas estavam fazendo uma conquista, conquistando o laicalismo, as pessoas. Se o laicalismo estava sendo conquistado, então com certeza, porque tinha alguém de influência entre eles, tinha alguém de autoridade que estava lá fazendo esta conquista. Porque as pessoas que estavam sendo conquistadas estavam ouvindo, estavam aprendendo. E a atenção deles era atraídas para algo diferente. Então tinha alguém com autoridade ali fazendo isto. Então até este ponto nós poderemos estabelecer algo para nós. Para podermos entender a fundo este tema, nós precisamos entender com profundidade as palavras usadas pelo irmão Branham para explicar as coisas. Ele usou determinadas palavras que para mim é complicado pronunciá-las. Ele também sentia dificuldade em pronunciar determinadas palavras. Primeiro ele estudava aquilo. E, sabe, por ser um profeta de Deus,
por ter uma unção tão tremenda e santa, às vezes pensamos que ele simplesmente chegava na plataforma e pregava. Mas não era assim. Ele lia, ele estudava, ele meditava, ele buscava a Deus em oração. E mesmo depois que ele ouvia a voz, e mesmo depois dele ouvir o anjo falar com ele, ele percorria aquilo de Gênesis a Apocalipse. Ele lia de Gênesis a Apocalipse. O irmão Branham, ele usava muito o diaglota enfático, usava o grego, usava os livros de história para poder fixar pontos, fixar um ponto. E as pessoas, muitos pregadores e pastores criticam muito o professor Liveio, porque ele tem uma mente muito esclarecida, não é? E isso tem sido como um atrapalho. De um lado, quando a pessoa não tem instrução, como no caso do irmão Branham, então as pessoas dizem, não vou ouvir um homem que não tem instrução, como eu. Outros dizem, quando é uma pessoa de muita inteligência, diz, não, isso é um teólogo, não quero ouvi-lo. Agora, no caso do irmão Branham, aquele homem simples do campo que não tinha instrução nenhuma, mas depois que você ouviu a mensagem e aprendeu sobre a palavra de Deus e viu nas Escrituras o cumprimento dela e foi, como muitos no tempo de Jesus, atraído à manjedoura, você foi outra vez para aquela parte mais simples, manjedoura outra vez. O que acontece? Você percebe que não há seminário no mundo que mostre um conhecimento tão abrangente sobre Deus. Ele foi além dos limites da imaginação humana. Ele foi além do princípio. O profeta Moisés, depois de caminhar com o povo durante 40 anos pelo deserto, eu não sei em qual época, em qual fase, quanto tempo já estava, quando as pessoas começaram a fazer perguntas e querer saber o que aconteceu. Porque até então, se tinha algo que foi passado de pai para filho, mas tinha que ter alguém para fixar as coisas. Então o povo de Israel começou a fazer perguntas. O que aconteceu? O que realmente teve lá no início? Então eu penso em Moisés sentado além de umas pedras ou em algum lugar pelo deserto, e ele começou a narrar as coisas para os filhos de Israel. E começou pelo princípio. E disse, no princípio criou Deus os céus e a terra. E as pessoas tiveram que crer nas palavras de Moisés. Ninguém disse, eu vou lá para conferir se foi assim. Não, senhores. Eles tiveram que crer naquilo que Moisés estava falando. Então, lá na frente, no meio do livro, você encontra agora um evangelista registrando outras coisas também. E ele quer falar sobre Deus. Ele começa a falar sobre Deus. E ele outra vez nos leva ao princípio. E diz, no princípio era o verbo. Mas, meus irmãos, quando chega neste fim dos tempos e Deus envia este profeta, ele não foi simplesmente ao princípio. Ele foi antes do princípio. Ele foi a mente de Deus. Foi lá atrás. E quando ele pregou a mensagem Cristo, que é o mistério de Deus revelado, ele disse que era algo que estava escondido na parte de trás da mente de Deus. E Deus deixou aquilo para revelar nos últimos dias. Agora você quer ir lá atrás na mente de Deus para ver se realmente foi assim? Este é um fato. Este é um problema muito grande para as pessoas. Então o profeta nos mostrou algo. E disse, vocês não lembram disso. Somente Jesus Cristo sabia quem ele era. E ele disse, eu vim de Deus, volto para Deus. Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. O irmão Branham disse, mas nós esquecemos disso. Nós esquecemos daquela época, quando estávamos em Deus, como atributos de Deus. É por isso que vamos voltar para lá, porque éramos de lá. Bem? Pois bem, então o irmão Branham usa determinadas coisas, determinadas frases, que às vezes você diz, meu Deus, eu não vou conseguir entender isto. Então vamos ver aqui. O irmão Branham nos explica que Nicolaíta vem de dois vocábulos gregos. Nikao, que significa conquistar, e lau, ou o laico, que são as pessoas, algo assim. Nicolaítas, conquistar o laico. Agora, por que isto é uma coisa terrível? É apenas dois vocábulos gregos. Por que isto é uma coisa tão terrível, a ponto de Deus dizer, eu abomino, eu aborreço isto. E se tem algo que pesa em vosso favor, é porque vocês também aborrecem. No parágrafo 79, da era de Éfeso, irmão Branham continua. O que era que Deus odiava que estava acontecendo naquela igreja? O que estava acontecendo então
e está continuando hoje. Hoje. Não é diferente. Lá no Antigo Testamento diz: o que é, já foi. E Deus pede conta do que passou. É uma repetição de fatos. É uma repetição de acontecimentos. Ele diz: o que estava acontecendo então e está continuando hoje. É exatamente o que a palavra nicolaíta significa. O povo está sendo subjugado de alguma forma, de um modo que era absolutamente contrário à palavra de Deus. Subjugar, conquistar, colocar sob os pés, impor o domínio, marcar território. O que é nicolaísmo? Aqui o irmão Branham nos explicou isso de uma forma tão perfeita. É quando o povo é subjugado, não importa em que sentido, doutrinário, interpretativo, ou seja o que for. É quando o povo está sendo subjugado de alguma forma, de um modo que era absolutamente contrário à palavra de Deus. Então entendemos agora que no tempo de Jesus, aqueles que rejeitaram a mensagem do dia, aqueles que rejeitaram João Batista, rejeitaram o próprio Cristo, eles achavam que estavam fazendo a coisa certa. E todas as vezes que os líderes religiosos contavam aquela história, que você não encontra nas Escrituras, mas o irmão Branham nos clarificou este ponto, lembrando-se de então do que pode acontecer hoje, que poderia ter acontecido naquele tempo, e diz assim: escuta, o que vocês vão ver lá na beira do Jordão? Um homem que veio lá do deserto, ele não tem uma carta de membro, ele não tem uma carteira de apresentação, ele não tem nada, uma carta de recomendação, ele não tem nada disso. E vocês estão deixando aqui a escola, vamos dizer assim, a escola sabatina, estão deixando a sinagoga para ir ouvir aquele homem lá? O que vocês querem com isto? Quando vocês estavam com problemas, quem ajudou vocês? O velho e bom sacerdote. Quando seus filhos estavam doentes, quem foi que atendeu? Quando estavam com necessidade, quem conversou com os irmãos para dar uma ajuda? O bom e velho sacerdote. Quando o marido morreu, quem estava lá no sepultamento? E isto, o irmão Branham nos contou isto como apenas, vamos dizer assim, fazendo uma ilustração. Mas você sabe o que é isto? Isto é uma espécie de nicolaísmo. E assim, eles dominavam as pessoas. E o povo, sabe que é isso mesmo? Melhor ficar quieto. O que ele tem para apresentar para vocês? O que eles vão apresentar lá? O que vocês ganham com estas reuniões? Não vê que é um charlatão? Aqui estamos estabelecidos. Olha o tempo, olha a suntuosidade. Temos uma casta sacerdotal que vem lá desde os tempos de Arão. E isto era o nicolaísmo. Agora, como era que aquelas pessoas iam saber que estavam sendo sugestionados contra a mensagem do dia, contra a palavra do dia? Eles nunca poderiam saber. Eles seguiram o erro, seguiram a líder cega. Por quê? Não conheciam as Escrituras. E Jesus disse: errai por não conhecer as Escrituras. Quando se conhece as Escrituras, então se conhece o poder de Deus. E este poder de Deus, que até se aperfeiçoa na fraqueza, que levanta o fraco e abatido, é o que te dá força para vencer o espírito nicolaíta e fazer com que você o aborreça, porque ele é atrativo. Ele é muito atrativo, mas este poder de Deus, que vem a você por compreender, por conhecer as Escrituras, e quando se conhece as Escrituras, não é porque você é muito bom para citar de có e salteado de capa a capa, não. Quando se conhece as Escrituras, se conhece a palavra. William Branham disse: sabe dividir a palavra. Porque Deus designou uma parte, uma porção da sua palavra para cada dispensação, para cada era. Em cada dispensação, uma parte daquela palavra se cumpre. E aquele que conhece a palavra, na hora que aquilo se cumpre, ele diz: aqui estou. Isso é para mim. Isso é a verdade. Isso é assim do Senhor. Não, mas não parece nada com aquilo. Aqui diz de um jeito. Mas você não conhece as Escrituras. Ele revelou para mim. É isso que está acontecendo agora. Vá falar isso para os denominacionais. Eles nunca poderão ver esta mensagem como o cumprimento de Malaquias 4, de Lucas 17, de Apocalipse 17. Eles não podem ver isso. Mas por que você consegue ver? Você conhece as Escrituras e sabe dividi-la corretamente para o seu tempo. Palavra sobre palavra. É assim que chega-se à estatura do varão perfeito. É assim que se alcança o amadurecimento na fé. Pois bem,
O nicolaísmo, absolutamente, é isto. O povo está sendo subjugado de alguma forma, de um modo que era absolutamente contrário à palavra de Deus. Bem, de acordo com esta citação, eu desejo deixar registrado aqui, não é, que nicolaísmo é sujeitar as pessoas de uma maneira contrária à palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz algo e nós não entendemos aquilo e procuramos interpretar, ou como o irmão estava conversando comigo nesta madrugada, ou dar um jeitinho, e quando se dá um jeitinho procura colocar um floreio, uma coisa bela para atrair a atenção das pessoas e o povo dizer, é isso mesmo, acho que é isso mesmo, tá bom assim, me satisfez. E as pessoas ali são subjugadas, sugestionadas, são oprimidas. É colocado algemas em seu cérebro, não é mais o tempo de escravidão nos braços, algemas é na mente. O profeta falou sobre a maior batalha jamais pelejada, e disse que esta batalha está sendo travada na mente. E uma batalha é travada, uma batalha quando ela se inicia, uma parte que vence subjuga a outra. E as pessoas que são vencidas por Satanás, elas se tornam escravas dele. Agora, precisa-se da palavra para nos libertar. Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como é que o Filho liberta? Trazendo para nós todo o conhecimento do Pai. Trazendo para nós todo o conhecimento de Deus. Por isso que as pessoas se admiravam com sua doutrina. E ele disse, a doutrina que eu vos ensino não é minha, é do Pai. Então quando Pedro recebeu aquela revelação, foi dito para ele, o Pai te revelou, você está livre. Isto liberta as pessoas, quando Deus te dá a revelação, ou a unção dos santos, que você chega a conhecer tudo. Bem, no parágrafo 80, o irmão Brando diz assim, e somente os eleitos, bem, se é somente os eleitos, não importa quantos grupos, não importa quantas outras pessoas fazem parte dos outros que não são eleitos. Todos eles serão enganados pelas obras dos nicolaítas, por esta doutrina, por esses feitos. Somente os eleitos conhecerão realmente qual é o verdadeiro Espírito. Somente os eleitos. Ora, eu creio que é na revelação de Jesus Cristo, onde ele diz, dentro da estrutura da verdadeira igreja, há a manifestação dos dois Espíritos. O Espírito de Cristo e, obviamente, o Espírito do Anticristo. Agora, o Espírito do Anticristo não terá outra coisa a não ser nicolaísmo. Ele quer conquistar, ganhar terreno, tentando atrapalhar então o trabalho de Deus. Olha, somente os eleitos não serão enganados, os outros serão. Por mais que você pregue, por mais que você soe a camisa, por mais que você trabalhe, mas saiba disso, a sua luta, todo o trabalho que fazemos em prol desta causa santa, nesta batalha pela fé, pela revelação que uma vez foi dada aos santos e que tem sido restaurada nesses últimos dias, todo o seu trabalho é atrás da semente eleita e predestinada. Você não deve se preocupar com números, com tanto de pessoas, quem está ganhando mais, quem está chegando mais, quem está crescendo mais. Você não deve se preocupar com isso. Jesus disse, todo que o Pai me deu, vem a mim. E o que vir a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque tem algo em comum. Eles aborrecem o que Deus também aborrece. Então isto pesa a favor. Bem, no parágrafo 82, o irmão Brando diz, foi chamada Atos. Logo chegou a ser uma doutrina. Chegou a ser a norma. Quando algo se torna uma norma, então é algo que fica estabelecido. Você tem até aquilo por escrito, tudo bonitinho, ele segue aquela pauta, tudo certinho, aquilo ali, porque aquilo se tornou uma norma. E eu chamaria um padrão. Um padrão. Só poderei ver por esta norma, só poderei ver por este padrão, só poderei ver por esta visão, você só poderá olhar através dos meus binóculos. Se você não estiver vendo o que eu estou vendo, então você não tem nada a ver comigo, não gosto de você, não posso nem apertar a sua mão e todas estas coisas. Porque aquilo se torna uma norma, um padrão de conhecimento, de ensino, de visão sobre as coisas. Então coloca-se uma norma sobre a palavra de Deus e coloca-se um binóculo ali e diz, olha, vamos olhar só deste jeito. E o que é isto? É nicolaísmo. É prender as pessoas, é não deixá-las livres. Chegou a ser a norma, a regra inflexível,
Puxa, uma coisa que é inflexível, ela chega a quebrar. Ela quebra o vidro, né? Quebra. Temos que ver algo também nas cartas de Pedro. Agora lembrei de algo também. Veja, a regra inflexível finalmente dominou, e Deus foi lançado a um lado. Começou assim, até que tiraram Deus de cena. Agora, veja isto. Quando Deus é lançado de um lado, o que acontece com aquele ambiente, com aquelas pessoas? O homem, então, ele fica por sua própria conta e risco. E ele não sabe que Deus o deixou. E ele não sabe que abandonou a Deus. Ele não sabe que ficou só. Ele continua, e continua, e continua. E do seu trabalho e do seu esforço, aquilo, claro, quem procura acha, quem bate encontra, quem pede recebe. Então ele diz: Deus está me abençoando, Deus está me ajudando, olhe para mim, veja quem eu era, veja o que eu alcancei, veja minhas realizações. E esta pessoa não sabe que deixou Deus fora do quadro. Continua só. Veja. Então ele torna-se o líder. Ele se torna a liderança, porque é para isto que existe o nicolaísmo. Liderança. O desejo é de liderar, é de tomar conta, é de atrair a atenção. E quando o homem assume esta posição, ele realmente deixou Deus fora do quadro, porque Deus é quem tem que ser o nosso líder. Ele é quem tem vindo para nos liderar, para tomar conta de nós. Deus mesmo, o Espírito Santo. Por isso, todos nós, que sempre, de alguma forma, muito ou pouco, usamos a frente de um trabalho para falar às pessoas, precisamos ter muito cuidado com nossas expressões, muito cuidado com nossas palavras, porque nós recebemos das pessoas títulos, por causa de um trabalho que realizamos. Então, uns são chamados de pastores, outros evangelistas, outros mestres, outros apóstolos e profetas. E nós encontramos no livro de Efésios que aquele é o quíntuplo, é o ministério quíntuplo. Agora, veja algo aqui. Quem é o pastor? Quem é o mestre? Quem é o evangelista? Quem é o profeta? Quem é o apóstolo? Tudo isto é um trabalho do próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é o pastor, o Espírito Santo é o evangelista, o Espírito Santo é o mestre, o Espírito Santo é o apóstolo, o Espírito Santo é um profeta. E eu tenho várias citações onde William Branham, na frente do povo, ele diz: o profeta desta era é o Espírito Santo. Porque quando você vê no livro de Apocalipse uma águia voando, sempre levamos aquilo para William Branham. E nos esquecemos que aquilo é o Espírito Santo. A águia mãe é o Espírito Santo. Então ele usa o profeta também como uma pequena águia. E ele diz: Deus comparou seus profetas como águia. Mas esta águia voando no livro de Apocalipse, aquilo é o próprio Deus realizando este trabalho. Levanta um profeta, unge um homem, aquela unção depois é repartida entre as pessoas. Primeiro um homem ungido, depois um povo ungido. Mas este povo que é ungido com esta unção desse Espírito, o trabalho não é deles, a glória não é nossa, os feitos não são nossos, a honra não é para mim, a honra não é para nenhum de nós. Então quando o homem aprende isto e sai da frente, William Branham disse: o dom é isto, é o homem sair da frente para deixar Deus trabalhar. Quando isso acontece, então, meus amigos, as obras dos nicolaítas ficam por terra. Você pisou no pescoço disso. Porque não é você, não é o homem. Mas enquanto for o homem tentando fazer, tentando levar a coisa, então o homem está liderando e Deus fica de braço cruzado e diz: eu quero ver até onde você vai. Espírito Santo de Deus, com teu poder, venha me consolar e dar-me graça para vencer o mal até que o céu chegar. No tempo não nos permite seguir adiante, mas no próximo programa, se o Senhor nos permitir,
nós continuaremos com o tema de Nicolaísmo, a semente que veio de Roma. Se veio de Roma, se proliferou e está em todo meio denominacional. É um espírito que Deus o condena no livro de Apocalipse. Então convido vocês para no próximo programa, neste mesmo horário e emissora, estarmos aqui para mais um aprendizado na presença de Deus. Para aquelas pessoas que desejam entrar em contato conosco, poderemos enviar estas programações em MP3, áudio, gratuitamente. Basta você escrever para os e-mails que falamos no final da nossa programação. E o nosso site na internet é o www.doutrinadamensagem.com ou www.doutrinadamensagem.com.br. Deus os abençoe. Mensageiros do Senhor. Nós estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Ouvintes amados, aqui estamos à disposição de vocês, levando a todos a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Não temendo a noite, ou do dia clara luz, sempre anunciando a verdade lá da cruz, sempre encorajados para difundir a luz. Somos mensageiros de Jesus.